Eu não era quem eu era o que o ambiente me pedia pra ser, porque eu queria me sentir pertencente, porque me sentindo pertencente eu me sentia amada. Então, naquela rodinha, naquela época, eu me comportava igual às pessoas de lá. Na faculdade eu me vestia igual eles, eu falava igual eles. Então, tinham várias Caróis. Você era adaptável. Exatamente. Né? A falta de identidade leva a isso, a pessoa ser adaptável. Aonde você vai, o meio que você frequenta, você se parece com aquele ambiente. Exatamente. Uma forma de defesa, né? Defesa. Tem muitas pessoas, gente, isso é algo tão sério, tem pessoas jovens aí, eu costumo falar muito para esse público que elas não deixem, né, não vendam a sua identidade por tão pouco. Sim. Porque às vezes até para ser aceita, eu preciso ser aceita na minha faculdade, eu preciso ser aceita na minha escola, no meu trabalho. Ela faz coisas que ela não iria fazer no normal dela, Sim. que a essência dela não é aquilo, mas só para se enturmar com o pessoal, né? E eu lembro também, é muito bom falar desse início de conversão, porque eu buscava muito. Eu acho que se você conheceu Jesus, teve um encontro com o Senhor, essa busca ela é incessante, sabe? Eu fui em muitos encontros no começo, assim, passei por muitos processos de libertação. E aí tinham muitas coisas para serem organizadas. O que acontece? Tinha a caixinha da minha vida profissional que estava bagunçada, a minha vida familiar também, a minha vida amorosa também. Então, o que foi fazendo? Eu fui indo pelas coisas que para mim eram mais fáceis. Então, eu perdi, assim, o contato com os amigos antigos e você precisa renunciar a amizades. Verdade. Você precisa renunciar a pessoas, às vezes, que você ama muito e relacionamentos, amizade, lugares. Você precisa sair desses ambientes se você quiser se aprofundar com Deus. Só que o próprio Espírito Santo vai te guiando a isso e te entregando novas pessoas. Porque nessa época, foi a época que eu tive um escritório lá no estúdio da Lorena, que foi uma mentora para mim. Então, eu era discipulada por ela diariamente. Então, vendo o exemplo dela, eu comecei a ver o que tinha na Carol que eu poderia modelar ela. Então, isso foi muito importante para mim, ter esse discipulado com ela, né? E aí, o que acontece? Eu fui entregando tudo, menos a minha vida emocional. Não queria entregar isso para Deus. Por quê? Porque eu achava que Deus não ia resolver. Então, assim, o sonho da minha vida sempre foi ter uma família. Sempre. Mas é o que eu sempre falo, assim, gerar um testemunho é muito difícil. Assim, você carregar um testemunho é muito difícil, porque você tem que se submeter ao processo. E ele é muito doloroso. Então, pra mim, assim, não é que eu não tinha temor, porque hoje eu tenho muito temor. Mas, por exemplo, de 2016 até 2018, mais ou menos, 2 anos que eu já era convertida, eu continuava enrolada com uma galera. Entendeu? Assim, por quê? Porque não é porque eu não tinha temor, é porque eu achava que Deus não ia resolver. Então, assim, era literalmente ingênuo no meu coração que aquilo ali ia ser resolvido, não ia ser resolvido, na verdade. Só que ainda assim, o sonho da minha vida era ter uma família. Então, mas era muito contraditório com as minhas atitudes, entendeu? E eu não conseguia sair daquele lugar. Então, foram 2 anos frequentando a igreja, foram 2 anos servindo na igreja, foram 2 anos indo a encontros e ainda assim, sem entregar essa área da minha vida. Então, assim, muitas vezes as pessoas desistem por não se sentirem perfeitas para Deus. Enquanto Deus, ele não precisa da sua perfeição, ele precisa da sua disposição. São coisas diferentes. Então, Deus começou a quebrantar meu coração. Tem uma história aqui que eu não costumo contar ela, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo quer falar com alguém. Eu lembro o dia específico que isso mudou na minha vida, que eu optei pela castidade. Foi uma bifurcação na minha vida. Deus, ele tentava falar comigo de diversas maneiras, só que eu, por literalmente acreditar que não iria dar certo, eu não escutava, né? Eu achava que as pessoas estavam, quando viam me entregar palavras de casamento, eu pensava assim, nossa, não, essa pessoa tá na carne, sabe? Então, o que aconteceu num dia? Eu conheci uma pessoa por um aplicativo de relacionamento, e aí eu saí com ele pra um bar e tal, e eu via que ele tava incomodado, olhando pros lados assim, e gente, tá muito esquisito aqui esse negócio. E aí, em todo o tempo, o Espírito Santo falava assim pra mim, vamos embora? Não era assim, vai embora. Não era. Não tava mandando a Carol sair de lá. Tava falando assim, vamos embora? Vamos embora? E eu não tava entendendo. Ou seja, ele não ia embora. O que eu fizesse ali, o Espírito Santo ia estar comigo, ele ia me constranger. Entendeu? Então, assim, o que eu escolhesse fazer naquela noite, o Espírito Santo ia estar ali. Entendeu? Me incomodando. E eu não fui embora. A gente parou num lugar lá, atrás dos condomínios fechados, assim. Aconteceu o que tinha que acontecer. Foi muito ruim, porque essa frase não saiu da minha cabeça. Então, assim, vamos embora. Eu nem tava lá. Acho que foi a pior experiência da minha vida, foi estar lá naquele dia com aquela pessoa. E aí, na hora de ir embora, ele pediu um Uber pra mim.
e ele abriu o porta-luva e pegou a aliança dele. Nossa. E colocou no dedo e falou pra não ligar pra ele, que ele era casado e eu não sabia. Então, assim, o que o inimigo soprou na minha cabeça? Você, além de não casar, você vai destruir a família dos outros. Então, assim, qual que é o papel do acusador, né? E naquele dia, eu voltei pra casa. Essa história eu sei que ela é muito pesada, mas ela é um testemunho, né? Eu voltei pra casa e eu falo que foi nesse dia que eu aceitei Jesus. Porque 2 anos depois do meu primeiro encontro com Deus, eu tive esse segundo encontro com Deus. Porque quando eu cheguei em casa, o Espírito Santo ainda estava lá. E eu caí assim de joelhos no chão. E nesse dia eu falei, eu te aceito como meu Senhor, meu Salvador, eu te entrego a minha vida. E eu comecei a orar em línguas, sozinha no meu quarto. Não foi nenhum dos encontros que eu fui. E deste dia em diante eu comecei a viver a castidade. E assim, começou um processo muito difícil por causa de tudo que tinha acontecido na minha vida pra trás, porque o meu imaginário era muito pervertido em relação a isso, né? Porque aconteceram coisas na minha infância, abusos e etc. E isso veio comigo durante a minha vida inteira. Então, me livrar disso foi um processo com Deus. E a castidade teve o seu papel ali. Então, muitas vezes, até casais de namorados ou não entendem, né? Por que fazer isso antes de casar? Ou por que viver a castidade? E Deus foi muito metódico comigo em relação a isso, para você ser curada. Porque precisava existir uma mudança ali na minha mente em relação a isso, porque senão realmente eu não teria a minha família. Então, de fato, todos esses anos, né, desde 2018 até agora, vivendo esse processo com Deus, e Deus trabalhando me mostrando a minha pureza. Então, assim, a Bíblia fala que você não pode fazer impuro aquilo que Deus tornou puro. E eu fazia isso comigo o tempo inteiro. Então, a todo tempo, eu queria reafirmar pra mim que eu não merecia um relacionamento porque eu era impura. E Deus vinha me falando ao contrário. Eu lembro até um dia que o Vitor Azevedo, né, a Luísa, minha amiga, foi a primeira vez que ele me conheceu, ele olhou pra mim assim, eu tinha acabado de passar por esse momento. Aí ele falou assim, Deus fala tanto no meu coração que você é pura. E naquele dia, eu acho que foi a palavra mais importante que eu recebi em todo esse processo, porque ele não me conhecia, ele não sabia nada sobre mim e tal. E eu vi aquilo ali, foi muito importante, né? E então, nessa fase, esse tema castidade, eu acho que ele é pouco explorado dentro das igrejas e, enfim, até principalmente com as mulheres solteiras, né? Porque acontece de muitas mulheres viverem problemas sexuais durante toda a sua vida e ela não ter para quem falar isso. Então, assim, Deus, nesse dia existiu esse encontro, né? Existiu essa consciência da minha parte. Mas tem mulheres que a vida inteira elas vivem isso em segredo, né? É como se fosse uma segunda pessoa que tem um comportamento diferente daquilo que Deus diz. E a partir desse momento eu comecei a me concentrar no que Deus dizia sobre a Carol. Então, como é a Carol sem isso aqui? Como é a Carol sem esse passado? E Deus começou a me purificar, assim, e me mostrar que eu era amada. Entendeu? Porque qual que era a minha válvula de escape no mundo? O sexo. Então, era como eu me sentia amada. E Deus começou a mudar isso, assim, de uma forma muito profunda mesmo.